Esse vídeo foi feito em parceria com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Saiba tudo o que o seu DNA tem a dizer sobre você com a ajuda deles. Mais informações no final desse vídeo. Existe um grande medo de radiação ionizante atualmente, um medo causado principalmente por causa de acidentes como Chernobyl. E a coisa que mais amedronta as pessoas é o desenvolvimento de câncer por causa da radiação ionizante. E embora seja bom ser cauteloso, um medo grande também não é algo bom. O uso da radiação ionizante atualmente é de extrema importância. Por exemplo, nós usamos ela para diagnóstico e tratamento de doenças. Além de aplicações em medicina, ela é usada para produção de energia elétrica com usinas nucleares e também na esterilização de alimentos. Mas como a radiação ionizante pode causar câncer e como é possível evitar o câncer, mas ainda usar a radiação? Antes de falar sobre como a radiação ionizante pode causar câncer, nós precisamos deixar algo claro. É muito comum pessoas falarem que têm medo de radiação, mas o termo radiação é muito amplo. Radiação é energia em trânsito, que geralmente é emitida por uma fonte e transmitida através do vácuo, do ar ou de meios materiais. Nós podemos ter radiação na forma de partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, ou na forma de ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, raio-x e raio gama. Quando falamos de radiação que pode causar câncer, estamos nos referindo a um tipo específico de radiação, que é a radiação ionizante. E a radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para remover os elétrons de átomos. Raio-x e gama são os únicos tipos de ondas eletromagnéticas que podem ionizar átomos. E além disso, qualquer partícula carregada pode ser radiação ionizante se ela for alterada de forma a ter energia o suficiente para ionizar os átomos. Ok, eu tô falando tanto de ionização, mas qual que é o problema de ionizar os átomos? Quando a radiação incide em uma pessoa, qualquer átomo do nosso corpo pode ser ionizado. Nós não vamos entrar aqui no mecanismo físico que resulta na ionização. O resultado importante é que os átomos perdem elétrons, e esses átomos estão ligados a moléculas, e isso resulta na quebra de moléculas. E esse processo é aleatório, e a quantidade de ionizações depende de fatores como o tipo de radiação ionizante, a energia dela, que parte do seu corpo está sendo exposta e vários outros fatores. Existem fortes evidências de que o DNA é o principal alvo para os efeitos biológicos da radiação, incluindo a incidência de câncer. A molécula de DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. E ele fica localizado bem no núcleo das células. O DNA apresenta 3 componentes, uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. As bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos: adenina, guanina, citosina e timina. O DNA é formado por 2 filamentos longos que estão unidos e enrolados formando uma espiral. Uma fita liga-se à outra através das bases nitrogenadas que estão conectadas por meio de ligações de hidrogênio. As bases nitrogenadas não se ligam de maneira aleatória. A adenina liga-se sempre à timina, já a citosina liga-se exclusivamente à guanina. É por isso que tem aquela cantada de eu não sou adenosina, mas eu sou louco por timina. Eu vou me demitir. Tchau. O DNA pode ser atingido diretamente ou indiretamente pela radiação ionizante. O caso direto é quando uma radiação ionizante interage com uma molécula do DNA. No caso indireto, a radiação ioniza outra molécula do corpo e essa, por sua vez, fica muito reativa e causa quebras de moléculas. Cerca de 70% do nosso corpo é composto por água. Logo, é válido assumir que a maioria das ionizações causadas pela radiação acontecem em moléculas de água. A água, ao perder um elétron, se torna um íon. E se esse íon reage com outra molécula de água, isso forma o radical hidroxila, que é o mais reativo dos radicais biológicos conhecidos. E é estimado que cerca de 2/3 dos danos que raios-x causam no DNA é devido à hidroxila. Voltando ao DNA, caso aconteça um dano, direto ou indireto nele, tanto faz, pode ocorrer uma quebra de ligação. Pensando no caso em que ocorre a quebra de uma fita só do DNA, como existe a outra fita do DNA como base, então é possível de consertar a molécula do DNA. Por exemplo, se uma base nitrogenada é quebrada em uma fita, mas na outra fita, na mesma posição, tem uma guanina, então é 100% de certeza que a base quebrada era citosina. Lembra que uma só cola com a outra. Mas e se as 2 fitas do DNA foram quebradas na mesma posição? Aí nós temos um problema, e 3 coisas podem acontecer. Primeiro, isso pode resultar na morte celular, ou então, isso pode resultar em uma recuperação correta. Ou o terceiro caso, que é ocorrer um conserto, mas as bases erradas foram colocadas. Colocar as bases erradas seria se, por exemplo, antes a gente tivesse adenina em uma fita e timina em outra,
fita e depois da quebra a gente tivesse agora citosina em uma fita e guanina na outra. Ou seja, o DNA mudou. Isso significa que ocorreu uma mutação. E essa mutação pode resultar em nada e a sua vida vai seguir normalmente. Mas ela também pode acontecer de uma maneira muito específica e gerar um câncer. E o grande problema é que isso é totalmente aleatório. A interação da radiação com o DNA humano é algo aleatório. Se um feixe de raio-x atinge uma pessoa, não dá para saber com 100% de certeza onde vão acontecer as interações, que tipo de interações vão acontecer, qual vai ser a perda de energia, se vai ser criado um radical livre, ou se esse radical livre vai quebrar exatamente a base e também se o conserto da base vai gerar a mutação certa. Caraca, complicado, hein? São muitos passos e muitas possibilidades. O que é feito, então, é se trabalhar com probabilidades e estudos mostram que a probabilidade de ocorrência de câncer está diretamente ligada com a dose de radiação recebida. A dose é uma grandeza utilizada para determinar quanta energia a radiação perdeu por unidade de massa. Vamos pensar assim. Se 10 raios-x e 10 milhões de raios-x interagem com uma pessoa, a dose vai ser maior para os 10 milhões de raios-x, obviamente. E vamos pensar numa analogia. Se você está em uma competição para acertar a cesta em um jogo de basquete, mas você joga a bola de olhos fechados, as chances de você acertar é maior se você puder jogar 10 milhões de vezes a bola do que uma vez só. Mas é possível que aconteça da pessoa acertar a cesta na primeira tentativa. É literalmente uma questão de sorte, ou, no nosso caso, azar. E esse azar pode ser, por exemplo, que a probabilidade de nós causarmos câncer em nós mesmos não é zero. É extremamente baixa, mas não é zero. Nós temos no nosso corpo o carbono 14, um átomo radioativo que animais absorvem ao comer plantas e as plantas absorvem da atmosfera. O carbono 14, quando decai para nitrogênio, emite um elétron, que é radiação ionizante. E isso está no nosso corpo. A quantidade de carbono 14 no nosso corpo é absurdamente pequena. Então, a probabilidade de ocorrer câncer devido a isso é ínfima, mas não é zero. E isso é algo que não dá para fugir. Tá literalmente no ambiente. Outro fator importante é que estudos mostram que o tempo entre a interação da radiação e a ocorrência de câncer é de anos, sendo aproximadamente 7 anos para leucemia e até 45 anos para tumores sólidos. E esses estudos foram feitos principalmente com sobreviventes de Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl. E a razão desse tempo, dessa demora, é que se ocorrer uma mutação em um DNA e uma célula apenas, isso não vai ter efeito. Mas o DNA é capaz de se duplicar em um processo chamado de replicação. Então esse DNA com uma mutação precisa se replicar e aumentar o número de células com essa mutação. Leucemia atinge células do sangue, um tipo de célula que se renova muito. Logo, acontecem muitas replicações. Se uma dessas células está mutada, ela vai espalhar essa mutação muito mais rápido do que neurônios, por exemplo. É por isso que a leucemia tem o menor tempo entre a interação da radiação e o desenvolvimento do câncer. E como eu falei no começo do vídeo, a radiação é usada para tratar câncer. Então vocês podem se perguntar se tratar câncer com radiação pode causar outro câncer. E a resposta é sim, pode. Mas pensem pelo lado que eu falei que demora anos para aparecer esse câncer de novo. Ou seja, mesmo existindo a chance da radioterapia causar câncer, ela vai ter dado vários anos para o paciente. Anos que talvez ele não tivesse se o tratamento não fosse feito. Quando se trabalha com radiação ionizante, é feita uma análise muito grande de risco versus benefício. Realmente o risco não é zero, mas muitas vezes o benefício é muito maior. Além disso, existem diversos estudos para cada vez mais diminuir o risco. Existem estudos sobre métodos de aquisição de imagens, detectores, geradores de raio-x, tudo para reduzir a dose de radiação e, portanto, reduzir o risco de câncer. E assim eu espero ter resolvido essa dúvida de como radiação causa câncer. Nós falamos nesse vídeo sobre como a radiação pode causar mutações no DNA que podem levar ao desenvolvimento de um câncer. Mas, às vezes, você pode herdar mutações dos seus pais e já nascer com elas. São os casos em que o câncer é hereditário. Isso não significa necessariamente que o câncer vai se desenvolver, mas que há uma chance maior em comparação ao resto da população. Testes genéticos são uma ótima ferramenta para detectar mutações que causam o câncer e outras doenças hereditárias antes mesmo de elas aparecerem. É uma chance de você se prevenir precocemente. Esse vídeo foi feito em parceria com uma empresa brasileira de testes genéticos chamada Meu DNA. A missão deles é democratizar o acesso que nós temos às nossas informações genéticas. E isso é feito através de testes avançados, mas com preços acessíveis que você pode comprar diretamente no site deles e fazer em casa.
porque basta uma simples amostra de saliva para eles te falarem o que o seu DNA diz sobre você. E a boa notícia é que o teste Meu DNA Premium está com uma promoção imperdível. No Meu DNA Premium estão inclusos 2 tipos de resultado, o de saúde e o de ancestralidade. É o teste genético mais avançado do Brasil para identificar suas predisposições genéticas a cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de descobrir se você tem uma chance maior de desenvolver alguma doença e com isso começar o processo de prevenção o quanto antes, diminuindo as chances de a doença aparecer e de você detectá-la precocemente se ela de fato vier a surgir, o que aumenta muito as chances de cura e de tratamentos bem-sucedidos. É uma oportunidade de você traçar o melhor plano para a sua saúde junto com um médico. A parte de ancestralidade é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história genética da sua família, que pode ser contada a partir da análise do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade que veio de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Assim você pode saber de quais partes do mundo vieram seus antepassados e conhecer mais sobre a história de migração desses povos até chegarem em você. E nesse mês do imigrante, o Meu DNA deixou o teste Premium de R$ 1.499 por R$ 889. É o preço mais baixo da história. É o momento ideal para você ter essa experiência de autoconhecimento por completo. Na descrição desse vídeo tem um link para o site do Meu DNA. Não percam essa promoção, de verdade é muito bacana. E eu vejo vocês no próximo vídeo.